mais um Ciência da Hora. E eu não errei dessa vez, então... Conte tudo, não esconda nada. Ou esconda tudo, não conte nada. Cara, não me entrega não, cara. Eu vou falar pra vocês que eu tô há 18 anos com o Otávio. Então, Eu nasci em 1999. Eu fui picado pelo bichinho da docência, foi algo que... Aí se lascou, velho. Aí, olha pra câmera. Aí lascou tudo, velho. Enquanto ele queria ser doutor, tava bem. Aí falou, vou ser professor. Agora eu quero ser professor. De entender que eu fazia parte de uma peça, de uma engrenagem social que podia mudar a vida das pessoas. Era um jovem cheio de sonhos. Que magro. Você que vai abrir uma startup, 28 documentos, até provar que eu não tinha trabalho escravo, eu tinha que provar, tem que ter persistência. É isso. Sejam felizes fazendo o que for e escutem com Olá galera, tudo bom? Bem-vindos mais uma Hora da Ciência. Sou Marcelo Pandolfi e mais uma vez a gente está aqui com o nosso cientista expedicionário, empresário, Indiana Jones da ciência, Otávio Franco, estamos aqui de novo para mais um Ciência da Hora. E eu não errei dessa vez, estamos indo bem. Então já fica aqui, segue a gente, clica aqui embaixo, vai lá. Patrocínio de quem? Patrocínio de quem? Por enquanto, Doritos. Doritos, olha, A Pepsi, a gente... PepsiCo. A gente não recebeu ainda. Recebe ainda. Mas a gente já mostrou sobrevivência no Pantanal. Já demonstramos. 10 dias comendo Doritos, velho. É uma prova de conceito. É. E hoje a gente tem um super mega hiper convidado, nosso convidado Bernardo, e que hoje vai ser apresentado pelo Otávio. Então, Bernardo Petris, que está aqui na minha frente. Hoje é uma oportunidade de falar com ele. A gente vai falar sobre empreendedorismo científico, como é que transita da parte intelectual, da parte acadêmica para a parte empresarial. E além disso, um super roqueiro também, toca pra caramba. E é um roqueiro meio místico, porque ele gosta de axé também. Eu nunca vi roqueiro que gosta de axé. não. Cara, mas eu vou te dizer, na minha trajetória do rock and roll, eu também passei pelo axé. Que coisa. Também passei pelo axé. Tô me sentindo meio deslocado aqui. O Luiz Caldas, ele é um exímio guitarrista. O Luiz Caldas toca pra caramba. Eu acredito. Eu só não aprecio o axé axé da mesma sabe forma. tocar. Não, mas o mais legal é que na época do axé, que a gente ia pro estúdio tocar, eu sei que não tem nada a ver com podcast, mas a gente ia pro estúdio tocar. Era legal a época do axé, porque aí a mulherada ia toda pro estúdio, cara. Era massa. Isso era bom. Era bom. Essa deve ser a parte boa do negócio, cara. Com certeza. Então vai lá, Bernardo, conta pra nós um pouquinho de você, meu filho. E aí, Conte pessoal? tudo, não esconda nada. Ou esconda tudo, não conte nada. Pois é. Eu acho que falar de pesquisa, de empreendedorismo científico é uma coisa meio... quase que falar da minha trajetória de vida. Eu formei em Educação Física, entrei na iniciação científica, aí acho que com o Otávio ali em 2005. Na época, eu tinha um outro professor fazendo mestrado com ele, a gente entrou junto. Cara, o Otávio é velho, hein? Cara, não me entrega não, cara. Eu vou falar pra vocês que eu tô há 18 anos com o Otávio. Então, Eu nasci em 1999. Mas foi isso, a gente entrei na iniciação científica acho que no segundo semestre da faculdade. Na época, eu queria trabalhar, como eu formei em Educação Física, eu queria trabalhar com reabilitação cardíaca. E aí na minha cabeça, para ser respeitado na área, eu tinha que ser chamado de doutor, né? Doutor Bernardo, até para ter uma relevância. E eu fui com essa linha, né? Do coração, de estudar a parte de cardiologia com exercício. Conheci laboratório de proteômica, de bioquímica, técnicas que na época não faziam nem sentido para mim, né? Aquela coisa de o que é isso, aqui, gente? ó, aqui nesse empedófilo tem uma proteína. Eu não conseguia ver nada ali dentro. E acreditava, né? Foi ali o primeiro teste de fé. Comecei a acreditar que ele tinha que ter alguma coisa. Depois terminei, fiz mestrado também em Educação Física, na área de doenças crônicas. E fui para o doutorado, aí sim, já na biotecnologia, né, nas ciências genômicas, lá na Católica. Consegui passar um ano na Universidade de Oxford, então foi uma experiência abdúbita. Ou seja, eu fui seguindo essa rota da pesquisa quase no automático. E um dia eu entrei numa sala de aula para dar uma palestra, e aí acabou para mim o sonho da reabilitação cardíaca, de querer ser doutor. Eu queria ser professor. Então eu
Fui picado pelo bichinho da docência, foi algo que Aí se lascou, velho. Aí, olha pra câmera, aí lascou tudo, velho. Enquanto ele queria ser doutor, tava bem. Aí falou, você professor. Agora eu quero ser professor. Eu tô brincando, tá? Porque eu também sou professor, tá? Então mas a coisa do ser doutor não tinha mas sentido. eu acho que também tem a coisa assim, ser professor não impede ser outra coisa, né? Pois é. Não, de fato... Te abre portas também para outros mundos, né? Mas eu não tinha essa dimensão. E eu acho que eu também não tinha... Eu não colocava, talvez, o valor no que seria ser o doutor. Na verdade, ser doutor, eu nem gosto quando alguém me chama de doutor, na verdade, nada disso. Eu gosto quando me chamam de professor. O professor ressignificou a minha vida do ponto de vista, assim, de entender que eu fazia parte de uma peça, de uma engrenagem social que eu podia mudar a vida das pessoas. Foi o professor. E aí, com isso, eu acho que eu consigo fazer as outras coisas. O ser pesquisador é parte da minha missão como professor. Só que, obviamente, os rumos da vida vão levando a gente para começar a explorar outras áreas, né? Então, acho que a universidade... Veja bem, experiência pessoal, estou aqui. Os caminhos vão se mesclando. São as fiandeiras vikings que mesclam o destino. Não, é verdade. No do Otávio a gente não pode nem falar, né? Porque são milhões de ramificações. Misterioso, é um fundo. O Otávio tem dedos em esses caminhos aí. O Otávio foi um grande apoiador desse processo ao longo da trajetória. Na verdade, ele nunca me influenciou a ser algo ou não. Ele fazia umas perguntas que eram, assim, para mim, até enigmáticas. Perguntava se eu estava feliz. Sempre, né? Ao longo do processo, você está feliz? Tá feliz? Mas ele tem essa capacidade. Não, mas isso foi o que fez toda a diferença para mim. Hoje, quando eu oriento um aluno e eu vejo... para mim, esse é o norte. Quem está feliz, faz bem feito ou faz com alegria e se entrega. Se você não está feliz, não adianta. Sim. Então, para mim, é mais importante do que a técnica de você aprender algo no laboratório. Você está feliz fazendo aquilo? Porque se você tiver, você vê sentido naquilo. Né? E aí, para mim, fez uma diferença absurda. Porque o Otávio sabe, já tem essa experiência, ao longo do mestrado e do doutorado, quantas coisas acontecem na nossa vida, né? Nossa, muda tudo, né, cara? É muito longo o processo. Separa... Às vezes, 6 anos, troca, perde mãe, perde pai... Tem gente que falha, tem gente que perde tudo, tem gente que ganha tudo, tem gente que... Eu já vi, por exemplo, pessoas que durante o processo de formação começam com nada e quando você vai ver o cara termina, tem uma casa, tem uma... Porque a gente sempre fala família, assim, tem uma família. Filho, o Marlon, por exemplo, quando começou, era um menino. Hoje ele tem carro, casou, tem filho, não sei o quê. Então é um processo, você mesmo, foi um processo. Em contrapartida, Tio Otávio. E aí, tio Otávio? Vai ficando velho, é isso, vai virando tio. Nossa, tem gente que descobre que até que é pai. Isso é meio apavorante. No meio do caminho. Não, mas é um processo, né? Então muita coisa acontece. Se você está feliz... Claro, a gente não está feliz o tempo todo. Mas você tem que ver sentido naquilo que você está fazendo. Então, sim, isso acho que é o fundamental. A gente fala muito sobre isso. Eu acho que a nossa ligação maior foi por causa disso, desse respeito que tinha. E aí a gente foi percebendo que... tivemos uma banda, tivemos algumas coisas ao longo do processo. Então, a afinidade, essa admiração, esse respeito acabou juntando a gente profissionalmente agora. Não numa relação mais só de orientador e... que ele sempre foi para mim, mas a trajetória foi essa. Então, e uma dessas ramificações foi saindo um pouco da academia. Foi saindo um pouco da academia. E para o pessoal que não sabe, o Bernardo, junto com o Otávio, eles são sócios também em 2 empresas, ou uma empresa que se ramificou. 2 Lamborghinis. Uma Lamborghini, é a Lamborghini. Um Ferrari. Um Ferrari, Porsche, né? O Porsche, exatamente. Então, a gente ainda tá no Fusca. No Porsche. Então, eles são sócios e o Bernardo tá aqui para falar um pouquinho também dessa experiência. Como foi sair um pouquinho da academia e ir para esse mundo do empreendedorismo. E fala pra gente qual é o nome das empresas direitinho, o que elas fazem, como que funciona, como que foi essa trajetória. A trajetória passa pela evolução da minha carreira científica. Terminando o doutorado, eu entrei na universidade para ser professor, estou há 11 anos, né, no ensino superior. Fui para o lado da gestão, na Universidade da Gestão Científica, trabalhei coordenando o projeto de iniciação científica, a parte toda da pesquisa da universidade, aprendi muito sobre edital, como é.
E isso foi uma parte que eu descobri que eu gostava muito dessa parte de gestão além da sala de aula. Principalmente da gestão da pesquisa. Como conseguir bolsas para alunos, fomento para a universidade, isso foi algo que eu realmente interessei. Isso já é matéria para curso. Já dá para fazer um curso. Ah, sim. Isso é assim, você sabe... Super curso. Não repara não, Bernardo, porque aqui durante o podcast a gente tem muitas ideias de produtos. Mas é isso que é bom. E aí já vai, já encaixa. Podcast passado já rolou uma ideia de um projeto de monitoramento. Global. Já fui até conversar com o governo do Mato Grosso do Sul. Jura? Foi massa, depois vamos trocar uma ideia. O Otávio, se você dá a ideia, quando ele volta, semana seguinte ele volta com uma reunião marcada com algum gestor. Isso aí é interessante. Bom, com isso eu fui percebendo que não tem uma crise no ensino superior de alguma certa maneira. Isso é uma percepção, além de pessoa minha, acho que acredito que seja. E eu comecei a perceber que eu tinha que buscar algumas alternativas. E aí até uma questão filosófica minha. E isso passa pela esquizofrenia do governo brasileiro com a pesquisa. Eu vou explicar. O governo brasileiro, ele paga uma bolsa para o jovem pesquisador. Um mestrado, um doutorado, ele investe, manda ele para o exterior. Sim. Depois, esse jovem volta e ele quer devolver para a sociedade o que ele recebeu, que é o natural. Bom, aí tem dois caminhos. Esse jovem pode passar no concurso público e ir para uma universidade pública. Sim. Só que as vagas são limitadíssimas, então as universidades públicas não vão absorver todo mundo. Então, restam as universidades privadas, muitas das quais de excelentíssima qualidade, que vão absorver. Só que aí, obviamente, você tem também uma limitação e algumas condições de trabalho que talvez não sejam tão ideais quanto... E eu não estou falando de todos, não, naturalmente, mas essas universidades vão absorver os professores. E o fato é que quando esse professor, pesquisador, que foi fomentado... Que não necessariamente é um professor. Que não necessariamente, na verdade, ele é um tecnicista, né? Ele aprendeu a fazer pesquisa, mas a maioria dos professores entra sem formação pedagógica, né? Entrou ali, mas tudo bem, muitos se tornam excelentes professores. Isso é até uma outra discussão que vale a pena, eu não vou nem por essa linha. A minha maior crítica, e sempre foi, é que quando esse cara entra e ele quer desenvolver um projeto, ele não pode participar de muitos editais se ele estiver em algumas universidades privadas. Então, eu sempre falei, cara, que coisa estranha, o governo pagou, me formou, e agora que eu quero buscar fomento... Eu estou impedido. Eu não posso. Isso foi, assim, uma facada, cara. Assim, eu não me conformava com isso. A FAPDEF aqui de Brasília, nessa última gestão, foi a primeira que conseguiu quebrar esse ciclo. O CNPq não consegue, questões jurídicas ou não. Eu acho que nada difere um pesquisador da universidade privada com fins lucrativos ou sem, não interessa, se ele quer fazer um projeto. Enfim, isso aí realmente é algo que foi me frustrando e eu comecei a pensar que eu tinha que ter algumas alternativas e que isso não poderia ser o fim, né? Então, eu chamo de esquizofrenia porque é isso. É estranho, alguém paga, investe em você, mas depois você não pode. E a indústria... Hoje o Brasil ainda falha miseravelmente em absorver a indústria ainda não dialoga com a universidade. Sim. É até um pecado com a universidade pública. Isso é uma coisa que a gente até falou em outro episódio, né? Essa questão da pesquisa aplicada, de você estar ali no mercado, né? Isso é muito difícil. É porque a indústria hoje ela não vê com clareza ainda a importância da tecnologia para um domínio de mercado. Você vai, por exemplo, para uma indústria americana, uma indústria inglesa... Os caras gastam bilhões. Bilhões, porque eles sabem que o investimento deles daqui a 5 anos garante a sobrevivência da empresa para 10, 15. O empresário brasileiro tem muita dificuldade de fazer... Ele quer ver o hoje. E eu entendo também, porque há um desalinho com as propostas de governo para desenvolvimento empresarial hoje. Então, é muita coisa, mas que faz com que a gente não consiga progredir. E aí... Quando isso não acontece, para que um empresário vai contratar um doutor, um cientista, se ele não consegue enxergar a importância fundamental de um aumento de tecnologia? Só que é ruim pra caralho, porque a gente não consegue fazer o negócio andar. E, Otávio, ainda tem uma coisa que é cultural. Você vai lá na Alemanha, lá em Munique, lá, sei lá, BMW, vai chegar na universidade lá e vai falar assim, ó, quero que vocês... Ela já pensando em partir para o motor elétrico, ela vai chegar para um laboratório lá de engenharia e falar assim, ó, eu vou dar aqui X de dinheiro para vocês vão construir um laboratório dar essa bolsa para os seus melhores alunos e eu vou batizar o laboratório da universidade de laboratório BMW. Ponto, acabou. E a universidade bate palmas. A universidade agradece, bota lá um auditório com o nome da BMW, o laboratório, e obviamente tudo ali, esse produto que foi gerado, vai melhorar
e vai criar motores melhores, enfim, elétricos. Então, essa sinergia entre empresa e universidade é muito, muito interessante e se busca. É como se a universidade fosse a vanguarda da sociedade. Sim. As empresas Dá buscam a o universidade. norte, né? Aqui no Brasil, a impressão é que a gente São não... os detentores do conhecimento. Total. Afinal de contas. E aqui é quase um pecado. Quando a gente, assim, obviamente eu não posso ser absolutista nisso. Acho que algumas universidades públicas conseguem quebrar isso, dependendo do estado. Mas, de uma maneira geral, a gente faz de maneira ínfima. Tem um estudo que saiu alguns anos atrás, que 1% só dos periódicos publicados naquela época tinham pelo menos um único autor que tinha alguma associação com a indústria. Significa que isso reduz em 0 patentes. E a gente fica publicando artigos, óbvio que isso é muito bom, bom para CAPES, bom para quem seja. Sim, mas é um ciclo, é um vórtex da extinção do conhecimento. E a sociedade não do absorve, né? aplicado, tá? Aí publica lá o paper, gerou, não, descobriu uma molécula, legal. Aí esse paper é pago, e aí a sociedade, e aí? E agora? Isso é uma das coisas que a gente discute Isso me muito, incomodava né? absurdamente. E aí, por outro lado, as universidades privadas têm já essa facilidade. Então, você tem o outro lado que te pede, tem essa facilidade. Mas eu comecei, ainda me incomodava mais. Eu falei, não, eu quero buscar talvez um pouco mais de autonomia nesse processo. Foi quando a gente... eu tinha um livro publicado, Fisiologia Molecular do Exercício. E clica aqui, ó. Você vai olhar aqui, Fisiologia Molecular do Exercício. Bota o livro lá, o livro lá. Ele tá aqui. E foi um livro que a gente... Na época, a gente bateu na trave em algumas editoras. Foi muito legal. Uma das editoras bem grandes, ela falou assim, olha... Está em crise, o board adorou, mas não vai investir. Publica por conta própria, esse livro é bem legal. A gente publicou, eu e o professor Gessé, que são os organizadores. Ele conta com mais de 15, 20 autores renomados de universidades, né, do Brasil e fora. O Otávio fez o prefácio. E a gente falou assim, cara, vamos transformar esse livro num curso. E aí foi quando eu comecei a pensar que talvez eu, como professor, pesquisador, poderia gerar um produto independente de universidade. Como o Bernardo. Quebrou o paradigma foi acadêmico. Eu vou dar o devido crédito à minha mulher, a Bruna. Foi ela que falava, cara, você tem que lançar um curso, você tem que fazer uma coisa por fora. E ela me dava ela falava assim, por que você não faz um streaming com seus conteúdos? Toda semana você lança um artigo, isso na minha área é muito comum, e ela mesma fala, eu pago X, e eu falei, cara, vai ter muita gente que quer escutar, porque você é coordenador de curso há 6 anos, você é coordenador de pesquisa, você é autor de livro. Deve ter gente querendo te escutar. Sim, você tem uma autoridade naquele assunto. Que é meio óbvio, né? Eu pensando nisso. As mulheres têm uma visão que a gente não tem. Totalmente. Bruna, te amo. Você realmente foi... Porque ela realmente falava isso pra mim. E aí, quando eu tava com essa ideia, eu tava um dia conversando também com ele tava com uma ideia semelhante. Eu falei, acho que a gente tá com um produto semelhante. Faz sentido a gente se juntar? E aí foi... Paralelo a isso. Peraí, se juntar no bom sentido. Tá? A gente já tá junto, na verdade, há muito tempo, né? A gente nem tem como ser no mais bom de sentido. 3 casamentos, cara. Quantos anos são, Bernardo, que nós estamos trabalhando? A gente começou em fevereiro de 2005. Aí tá bom, pô. Fevereiro de 2005. 10, é um casamento já. Vai dar mais do que o meu maior casamento foi 13 anos. Então, 17 anos. É meu casamento. Que coisa triste aqui, então, chegamos, não é? Eu era um jovem, cheio de sonhos. E magro. Era um menino lindo. Ele era lindo. E aí vocês se juntaram. A gente se juntou, mas... Para, pô. Não, pô, cara, tô falando aqui. Caceta, velho. Não, sem caceta, cara. Caraca, velho, caraca. Não, mas assim, vocês se juntaram no bom sentido. Isso. Se juntaram profissionalmente, com um objetivo comum. Isso, a gente, paralelo a isso, um dia eu vi um edital de startup, 0 experiência em startup, já tinha ganhado editais de pesquisa e tudo. Eu falei, eu vou pegar esse meu projeto de pesquisa, que é na linha da microbiota, acho que vale a gente fazer um papo sobre isso um dia também. E busquei uma colega minha que já tinha experiência nesse campo de startup, a Fernanda Teles, excelente, e ela me deu uma consultoria. Olha, a linguagem da startup, a linguagem do mercado é diferente da pesquisa. Sim. Porque a gente que está acostumado a escrever naqueles laudas e laudas de projetos, né, para pesquisa, mas é uma linguagem que ela é muito repetitiva, a gente já sabe mais ou menos o que falar. E aí, não. Quando você fala para o mercado, quando você busca
verba, é outra história. É outra história, você tem que mostrar... Não é só eu criei uma proteína, não, mas para que Pra serve? que serve, É. como viabilizar e quanto. E como ela resolve o problema de algo, Exato, né? Assim, senão... Porque pra gente que é pesquisador, a gente acha linda, né? Não, a proteína é lindo. Me dá 1 milhão pra eu estudar ela. Certeza, velho. É a melhor proteína do mundo. Sim, Tá, mas e aí? Né? Tá. Isso me abriu os quê, né, olhos. Eu cara? falei, cara, mas é verdade. E aí eu pensei, nossa, a gente tem tanto treinamento, escreve em inglês, escreve em outras línguas, escreve... E ao longo desses 17 anos, a gente foi treinado para isso. E eu fiz isso na gestão também em outros tipos de editais. Cara, eu vou arriscar. Para minha sorte, para meu azar, a gente ganhou o edital, né? Porque aí eu falei, e agora? E agora? Agora eu tenho que abrir uma empresa, agora eu tenho que... Aí foi um mundo que eu não conhecia, né? Sim. Mundo de... Agora eu vou falar um pouquinho também da minha experiência, porque Kiko, que nunca gosta de participar, está ali atrás das câmeras, né? Eu já tive uma trajetória um pouco diferente, né? Porque eu sempre tive na iniciativa privada. E há tantos anos atrás, né, Kiko? Sei lá, quantos anos? Mais do que esses 2000. Lá para 1900. Foi 1900 e alguma coisa que a gente começou. Vocês estão juntos? A gente tá junto. Ah, que bom. Tivemos separações, Mas a gente volta. Porque você sabe que assim, quando você tem, um crush quando você forte. tem amor, a gente sempre junta. O amor sempre volta, né? Sempre volta. Então, muitos anos atrás, eras atrás, a gente era muito julgado assim, por acreditar tanto na iniciativa privada e ter como mote essa linha de vamos transformar algo em algo útil para a sociedade e, obviamente, receber uma remuneração para isso. Né? O que não que é importante, porque o acadêmico não pensa direito nisso. O que é importante e não é pecado. Não é pecado. Não é pecado. Não é? Porque Não. a gente observa... Sério, não é? Não, assim, a minha esposa também era pesquisadora. O Otávio conhece muito, né? Prima Rusk. Então, assim, a gente via muito isso, né? Assim, é pecado o pesquisador ganhar dinheiro. Isso. Então, essa transição, eu acredito que realmente deva ter sido bem estranha e bem difícil, né? Para mim, talvez... Bom, eu tenho um pai pesquisador com uma carreira internacional muito sólida, que foi uma boa referência também. E meu pai, ele sempre, por ter tido uma carreira muito forte na internacional, ele nunca se prendeu às burocracias brasileiras. Ele sempre pensou que a gente tem que fazer, levar a tecnologia para onde for, envolve os alunos. Então, eu acho que eu absorvi essa ideia de que o tal do ganhar dinheiro honestamente, envolvendo um processo de aprendizado com os alunos e tudo, faz parte do processo. Faz parte do processo. Eu acho que essa mentalidade, eu tenho um verdadeiro abuso dela, de que alguém não pode ser bem remunerado quando ela gera algo em prol. Então, sim, eu sou bem confortável com isso. E eu, bem ou mal, eu estou há 11 anos também numa universidade privada. Né? Então, você não tem esse julgamento. Se a universidade tem esse interesse né? Obviamente, do lucro, o mercado educacional hoje visa, obviamente, lucro. Então, por que não o professor também não pode criar um produto e visar? O meu freio, e a gente conversa muito sobre isso, é que quando você hoje abre um Instagram, abre qualquer coisa dessa, você vê pessoas que estão dispostas a qualquer coisa e falar qualquer besteira para ganhar. Isso aí, realmente... E aí a gente tem esse freio. Aí fica fácil, né? Você chega lá na Marcelo vai dar uma rebolada. Vai lá. Eu atendo no meu Instagram, eu falo, é conteúdo científico, mas sem dancinha. Exato. Mas independente da dancinha, eu não ligo para isso. Mas assim, quando eu vou falar, quando a gente montou um curso, eu falo, cara, não, mas esse curso ele tem que agregar, o assunto tem que ser correto. Então, eu não me sentiria confortável em estar vendendo uma coisa que eu não acredito, né? Que eu não acho que há interesse. E aí é um desafio. Voltando para a startup, quando a gente abriu ela, então o nome é a OTEC, né? A ideia dessa startup era tentar desenvolver um kit que conseguisse analisar as bactérias do intestino, que a gente chama de microbiota, e ver se isso pode ser usado como um recurso que pode auxiliar um nutricionista ou um veterinário
a compor um melhor cotidiano nutricional para o paciente ou para o animal em virtude das doenças. Pô, massa, ó, galera, vamos ter um episódio sobre isso. Ah, não, velho. Fica aí. Ah, não. Vamos ter um episódio sobre isso que vai ser massa. Aguardem. Não. Essa foi a linha do doutorado, né? Era meu plano B do doutorado, olha só, isso fica uma coisa legal. Era um plano B, né? Um dia eu tive uma ideia, levei para a sala do Otávio, o Otávio gostou, mas era o plano B, não era o A. E aí eu quero te fazer uma pergunta, desculpa ter te interrompido, eu pergunto para vocês dois, para o Bernardo e para o Otávio. Mas você pode responder pelo Otávio, porque você é o convidado hoje. Não. Eu sempre quis fazer isso. Então, assim, essa é uma pergunta de ordem prática. Claro. Vocês abriram a startup. E como é que vocês conseguiram algum tipo de financiamento? Primeiro choque. Explica para a galera como que funcionou Da onde isso. vem a grana? Da onde Tá, vem a grana? legal. Tipo, olha para a câmera e fala assim, ó, primeiro vocês têm que fazer isso, isso e isso. Legal. Porque a gente percou nisso. Aí Legal. você vai no nosso Insta, aí tem o Bernardo dançando. Fazendo. Não tenho. O primeiro monetário não. O dinheiro não veio no TikTok. Não fez. Nada contra o TikTok. Não, porque o TikTok também pode patrocinar. Pode também. Não, patrocinando Sem a gente que faz. a gente não dá. A gente tem uma missão. A gente quer estar nas redes sociais, porque isso é uma coisa que a gente falou. A empresa é para desenvolvimento tecnológico, consultoria e ensino, né? A gente registrou ela nesse escopo. Né? Só que eu falei, cara, mas a gente é professor, a gente gosta disso. Então vamos criar uma vertente, que é o Ciência para a Saúde, que é a vertente que vai produzir curso, produzir conteúdo. Então a gente sempre pensou em fazer as duas coisas. Acho que uma coisa não anula. Faz a parte de desenvolvimento, o Otávio é um pesquisador renomado, eu tenho minha linha, então a gente atrai empresas que buscam soluções biotecnológicas e a gente envolve um corpo técnico com alunos, mas a gente também gosta da parte de produção. Agora, o primeiro choque da startup foi quando eu tive que juntar 28 documentos. Então, você que vai abrir uma startup, 28 documentos, até provar que eu não tinha trabalho escravo, eu tive que provar num documento oficial. Mas isso é verdade. Me chocou. Como é que se prova que não tem trabalho? Porque eu já fiz trabalho escravo, eu já fui escravizado por vários orientadores. Você já foi escravizado? Eu já fui escravizado. Não, mas me jogou porque eu falei assim, gente, mas a minha startup ainda nem abriu. Como é que eu posso comprovar que eu não tenho trabalho escravo? E aí, também não pode ter trabalho de... Como é que comprova, velho? Tem um tipo de certificado de não trabalho trabalho escravo? Eu declaro que certidão... Você fotografa, não tem nem certidão chicote. negativa com efeito positivo, um monte de coisa. Cara, foi 26 certidões e... Assim, algo que eu não acreditava. Eu falei, que isso, cara? Vou até olhar pra cá. Tá bom. Beleza. Era um edital da FAP, então é dinheiro público, um dinheiro que... Mas a gente está acostumado a trabalhar com esse tipo de fomento, que a gente faz pesquisa com dinheiro público, então, do ponto de vista de... Então, o início veio do Estado. O início veio do governo, né? Então, isso é uma ação muito interessante. Ontem teve o primeiro prêmio da FAP-DF. Teve uma das empresas startups que atraíram 10 milhões. 10 milhões? 10 milhões. Aí é legal. Não dá para começar. Foram 300. Não dá para comprar Lamborghini. Não dá para comprar Lamborghini. Não, mas foram 300 concorrentes. Eles deram o fomento para 50, nós ficamos em 27º. Mas olha só, se uma empresa que o governo patrocinou já conseguiu atrair 10 milhões, o programa já se pagou. Então, eu fiquei muito feliz ontem pela empresa, obviamente, e pelo programa, por ter programas como esse. Para nós foi muito importante, a gente conseguiu tirar a ideia do papel. E aí foi quando começou a jornada de transitar pesquisador para empresário. Porque até hoje eu tenho dificuldade de me ver como empresário. Assim, eu tô namorando empreendedorismo. Às vezes eu me pego muito mais pesquisador. Eu acho que eu ainda não me comporto como empresário. Não, mas eu acho que o empreendedorismo é um processo contínuo e inesgotável. Eu acho que é isso, é uma curva de aprendizado interminável. É interminável, porque toda hora você vai aprender algo novo, você vai pensar em algo novo, porque eu acho que a grande sacada, quando você se vê empreendedor, você começa a ver soluções onde os outros veem problemas. É verdade. Entendeu? E você começa a pensar em como solucionar. Isso é a grande sacada. A mudança de linha, por exemplo, a startup,
ela tem que ser dinâmica. Se você está num caminho, você não tem obrigação nenhuma de seguir para aquela coisa rígida que uma empresa normal teria. Então, você muda. Uma das coisas desse problema foi isso. Quando a gente verificou que uma das linhas que a gente estava investindo tinha já um mercado saturado, a gente falou, bom, mas a ideia é legal, mas dá para a gente ir para uma outra direção que ninguém está buscando. Então, isso é um exemplo, claro, que eu acredito muito nisso. Mas tem sido uma jornada. Eu tenho falado isso muito com o Otávio. A gente pensa como pesquisador, age como pesquisador, sabe escrever paper, faz isso, dá parecer e tudo mais, sabe até negociar grandes fomentos com o governo. O Otávio já é expert nisso, então eu ainda estou aprendendo, mas eu já entendi essa lógica. Mas a gente está num processo de aprendizagem de como conversar também agora com o empresariado. A gente vai ter uma boa reunião essa semana, que a gente está tentando também vender um produto. Mas é interessante como as coisas também são dinâmicas, né, Otávio? Como as coisas, de repente, começam a pipocar convites, as pessoas começam a te enxergar de outra forma. A te enxergar de outra forma, porque recentemente, por exemplo, uma empresa buscou a gente e eles queriam uma solução para um sistema que eles criaram. Né? E a gente falou, olha, isso não tem nada a ver com pesquisa, isso aqui é empresa. A empresa pode fazer isso, mas a empresa é composta por pesquisadores. Então, a gente então contrata jovens doutores, jovens pós-doutores e dá essa demanda. E nisso a gente enxergou mais uma possibilidade. Falei, cara, a gente, na verdade, talvez não seja só uma empresa que presta serviço. A gente é um hub. A gente pode ser um hub de biotecnologia. Um hub que atrai empresas com demandas contemporâneas, demandas então, assim... É o que eu te falei, vocês estão resolvendo problemas. Pois é. E resolvendo um problema na sociedade, né? Eu imagino que hoje você tem uma liberação de doutores no país inteiro que não é absorvido. O que nós vamos fazer com tanto doutor, entendeu? Assim, não tem nem espaço para essas pessoas. Mas as pessoas têm expertises boas, tem bons profissionais que estão soltos no mercado. Uma das coisas que me irrita profundamente é, às vezes, um bom pesquisador ganhar menos do que um profissional não qualificado. Eu brinco. Normalmente, sem querer desmerecer a galera da Uber, né? Que trabalha duro e tudo mais, mas assim, um cara lá do pós-doutorado tá ganhando igual o cara que tá fazendo Uber. Então você tem de aplicativo. O cara tem 4 anos de pós-doutorado, tem doutorado, tem mestrado, tem graduação, tem tudo, tá ganhando 4 mil. É pouco, cara. Mas isso também passa, exatamente, porque criou a mentalidade de que o pesquisador ele só pode ir naquele caminho. Que o final dele é só uma sala de aula ou um laboratório. E o Brasil, a carreira de... Vamos lá, você tem o Butantan, você tem a Embrapa, mas... Fiocruz é muito pouco. Né? Claro que você tem alguma outra empresa já multinacional que começa a buscar essas pessoas. A gente tem exemplo de colegas pesquisadores mas foram para o exterior, né? Acabaram sendo pesquisadores ou representantes de marca no exterior, mas aqui é muito pouco. Mas eu acho que assim, aos pouquinhos, para a gente ir já pensando como finalizar. Já tá acabando. Caraca, nosso episódio de hoje. Juro que tinha 18 minutos ali quando eu leio. Não, mas assim, eu até perdi onde que eu tava. Você ia finalizar, cara. Você ia perguntar alguma coisa, você ia fazer uma pergunta, uma pergunta. Que a gente volta para aquela premissa de que muitos anos atrás era uma coisa. Hoje eu acho que a sociedade empresarial ela tem começado a enxergar devagarzinho, vamos botar bem devagarzinho, enxergar esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo, né? Essa coisa de chegar, utilizar o conhecimento acadêmico, utilizar os profissionais, né? Os doutores, pós-doutores, as cabeças pensantes para resolverem as demandas cotidianas das empresas deles. E não só grandes empresas. A gente tem hoje pequenas empresas com a galera mais jovem, mais nova, cabeça mais aberta, que demanda. Né? Você vê, não obstante, a gente tem um mercado cheio de startups nesse sentido. Não exatamente como a de vocês, mas prestando serviços diversos para empresas grandes, médias, pequenas, micro. Né? E qual a maior dificuldade que você vê nessa transição? Porque você tem que mandar um recado para os meninos que estão terminando doutorado. O cara fala assim, cara... Porque o que aparece na internet o tempo inteiro é que se você fizer isso aqui, você vai ficar milionário. E parece que tudo é muito fácil. Não é tudo muito
muito trivial. Mas a verdade é que não é trivial. Leva tempo de maturação, aprendizado, acertar um produto. É possível? É possível. Eu sempre falo que para ser bilionário, um dos hubs que a gente pode ter de atração é tecnologia, né? Mas o que você acha que é o mais importante para o cara cruzar essa barreira e ter sucesso, né? A geração hoje, eles são muito imediatistas, né? Mas eu estou falando de uma maneira geral. Constância. Para os jovens doutores que estão se formando, ter um pouco de ideia disruptiva de você conseguir pensar fora, pensar que você pode pensar em enxergar você em algo que você faz como um produto, mas mais do que constância. Trabalho bem feito, se o seu trabalho bem feito é feito com um pesquisador, que seja, você conseguir enxergar alguma dor da sociedade, que o que você pesquisa, o que você faz, pode sanar aquela dor, desenha aquilo ali, tenta. Eu acho que o mais importante é isso. Eu acho que eu não teria uma fórmula, porque eu estou no processo, sendo bem honesto. Mas o que eu tenho aplicado para mim é constância. Eu estou buscando acreditar naquilo, que aquilo que eu posso entregar tem um valor, né? Tem um valor social. Eu quero que jovens doutores tenham mais oportunidades, mas se desistir rapidamente, não consegue. Então... Tem que ter persistência. Tem que ter persistência. E, infelizmente... São muitas barreiras, né? Não, as barreiras são... Mas a começar pelos 28 documentos. Provar que você não faz trabalho escravo. escravo. O Bernardo não bate mais nos seus funcionários, não espanca. E se espanca, paga. Pra não configurar. E olha, eu vou... Caraca, velho. E você até assim... Cara, e gostar do que faz, ser feliz fazendo, né? Isso você tem que gostar. Porque se você não acreditar, não for feliz fazendo aquilo ali, esquece. Vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa, troca. O tempo é curto, cara. Aí eu volto porque o Otávio me falava, tá feliz? Se tá, seja constante naquilo. Você tá no caminho certo. Tá no caminho certo. É uma hora. Excelente. Muito bom, velho. Muito bom. Pô, eu queria ficar mais 10 horas aqui, porque tem muita coisa para conversar. Infelizmente, hoje nosso episódio termina. Cadê a sonoplastia? Bernardo, queria te agradecer demais valeu. por abrilhantar aqui o nos ensinar sobre trabalho escravo e coisa e tal. Não, e nos ensinar, é isso aí. Eu acho que é a persistência, essa resiliência aí do trabalho que vocês estão fazendo, muito legal. E obrigado demais. Fala aí, dá o seu recado, fala aí. Da empresa, fala do seu canal, da empresa, tudo. Olha para a câmera e... Faz sua venda, meu filho. Faz o jabá. Faz o jabá. De novo, primeira coisa que eu tenho que aprender, fazer a venda, né? Faz a venda, velho. Faz a venda. Pessoal, quem quiser me seguir, eu tenho um canal no Instagram pessoal, o Bernardo Petris, né? @BernardoPetris. Tem o Ciência pra Saúde também. A gente registrou errado, né? Era para ser para a saúde, a gente registrou dois. É o pra saúde. Tem um canal no YouTube que é o Physio Rock, que eu misturo um pouquinho de rock and roll com fisiologia. Pô, massa. Vamos seguir, galera. Velho. Physio Rock and Roll. Esse canal, ano que vem, ele volta com muita força. Eu dediquei mais ao Instagram esse semestre, mas ano que vem a gente volta, mas tá lá o canal, se vocês puderem seguir. E é isso. Sejam felizes fazendo o que for e escutem rock and roll. Valeu. Isso aí, valeu. Bom, né? Segue a gente. Segue a gente. Olha, segue a gente. É uma chips. Estamos abertos. PepsiCo. Então é isso, Harley gente. Davidson. Como? Harley Davidson. Harley Davidson. Por que não? Olha, por que não? Estamos Harley nas Davidson. estradas da vida. Contem conosco. A gente Bernardo pode... tem 17 motos Harley Davidson. Pois é, a ciência dando resultados. O empresário tem 17 Harley Davidson. Então, gente, até o próximo episódio. Valeu, galera. Obrigado. Não deixem de seguir a gente. Lembrando que esse nosso episódio também vai estar em todas as outras plataformas de podcast, de áudio, né? Spotify, Google Podcast e por aí vai. Né? Vocês já estão cansados de saber todas essas plataformas. E é isso. Até a próxima. Valeu, galera. Fechou. Muito bom.